bem-vindo ao nosso canal O Casarão. Para a nossa conversa de hoje, nós convidamos aqui o professor Francisco Anderson Tavares Lira, historiador, mestre e doutor em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, membro e atualmente presidente da Academia de Letras Macaibense. Além disso, Anderson, você tem outras atribuições, né? Eu me sinto à vontade para perguntar a você se você poderia falar um pouco das suas atribuições. As atribuições, boa tarde a todos e todas, são bem corridas, né? Presidente do Instituto Tavares de Lira, também aqui em Macaíba, que guarda um acervo considerável, inclusive o acervo restante da Casa de Guarapes, está conosco, e professor, que já é muita coisa, viu? Ser professor. Com certeza. E é justamente sobre isso a nossa intenção da nossa conversa de hoje, é para falarmos em especial sobre o Casarão dos Guarapes, e nada melhor do que uma pessoa que estuda desde os 12 anos, segundo eu verifiquei o seu histórico, desde os 12 anos que você coleciona arquivos, documentos, tudo acerca da história de Macaíba, que tem a ver diretamente com o Casarão dos Guarapes. E diretamente com minha família, porque tudo começa exatamente porque eu sou descendente de Fabrício Pedrosa. Então, como essa documentação chegou a mim? Através de vários meios da família, né? De vários membros que foram doando. Pegue isso, dê isso antes, que é coisa velha, a família não quer, e tudo que era velho vinha para mim. Sim. Por sorte veio, senão eu tinha se perdido. Vamos começar a nossa conversa com uma pergunta básica. Você poderia dizer para os nossos telespectadores, vamos assim chamar, de o que é o Casarão dos Guarapes? Quem fez, quem fundou, qual foi o propósito? Fique à vontade, professor. Primeiro eu quero destacar Guarapes. O que hoje é a comunidade de Guarapes? A comunidade de Guarapes ela remonta a 1660, pelo menos. É o relato que nós temos mais antigo sobre Guarapes, sobre a ocupação territorial daquela comunidade, é a partir de 1660, através de uma doação de carta de Seis Marias, né? Que era como o governo de Portugal distribuía as terras aqui no conhecido Mundo Novo, né? Como era conhecido o Brasil na época. Então, a partir daquele ano, o que é Guarapes hoje foi dado como Seis Maria a uma determinada pessoa. Os anos passaram-se e Guarapes foi adquirida, acredito que por volta de 1857, 58, por Fabrício Gomes Pedrosa. Valendo salientar que Guarapes, na terminologia, no topônimo, quer dizer Rio dos Guarais, né? Então, o termo certo é Casa de Guarapes. Eu vejo muita gente falando Casa dos Guarapes, a comunidade dos Guarapes, não, de Guarapes, né? Seria o mais correto. Então a casa de Guarapes, o terreno foi adquirido por Fabrício Pedrosa e fundado, a uma particularidade, em 1859. Então esse ano nós estamos fazendo 160 anos de fundação da antiga casa comercial Fabrício e Companhia, que funcionou em Guarapes, né? Que isso eu gosto sempre de destacar. Uma coisa é falarmos da Casa de Guarapes e outra coisa é falarmos da Casa Fabrício e Companhia, que era a casa comercial. O nome da casa era esse. E poderia deixar assim mais evidente para o pessoal entender essa diferença? Bom, porque hoje quando nós nos referimos à Casa de Guarapes, nós falamos das ruínas do casarão. Sim. Né? No período dele, naquele período vivenciado, se chamava Firma Comercial Fabrício e Companhia. Sim. Cuja sede era o que hoje restou ali das ruínas da Casa Grande. Ali era um complexo de casas, né? Você tinha a Casa Grande, que é o que resiste hoje às ruínas, 2 paredes. Você tinha a capela de Nossa Senhora da Conceição, que ficava em frente. Um jardim ao lado da casa. Junto à casa, meio como um anexo, existia a casa dos homens, a casa dos rapazes, aonde morou Augusto Severo, de Albuquerque, Maranhão, que era neto de Fabrício Pedrosa.
Então, os meninos eles tinham quartos fora da casa, digamos assim, de frente para um jardim que ficava na lateral, daquilo que a gente conhece hoje como as ruínas de Guarapes. Na parte de baixo, nós tínhamos o porto, que era chamado Porto da Conceição, e do outro lado, Carnaubinha, que hoje fica no município de São Gonçalo do Amarante, mas que na época pertencia a Macaíba, e Carnaubinha era onde efetivamente ficavam os armazéns e uma vila de moradores. Uma vila com casas para os moradores que trabalhavam na firma Fabrício e Companhia, que funcionava em Guarapes. Interessante, professor, destacar ali uma curiosidade que eu sempre tive, que após o rio, como você disse, tinha Carnaubinha, então ali quer dizer que existia um complexo de armazéns, de casas, existia toda uma movimentação, um povoado ali. Sim, existia. E esse povoado, ele começa a ter efetividade a partir de 1860, quando Fabrício Pedrosa convida amigos dele que já comercializavam no povoado da Macaíba para se estabelecer em Guarapes. Porque há aí um paralelo que nós temos que chamar a atenção também, é que por que Fabrício Pedrosa saiu de Macaíba? Se ele fundou a cidade de Macaíba, o povoado da Macaíba, com uma feira constituída, com comércio, convidou pessoas para virem se estabelecer aqui. Exatamente por questões políticas, né? Sim. Macaíba, o território pertencia, então, quando foi fundado o povoado, a São Gonçalo do Amarante, que era dominado pela família Moura. O Coronel Estevão Moura, o senhor do Engenho Ferreiro Torto, aqui em Macaíba, ele tem alguma desavença com Fabrício Pedrosa a partir da construção da ponte de Macaíba. Hoje é muito natural nós vermos aqui a ponte do centro da cidade, mas naquele período foi uma obra extremamente dispendiosa, uma obra cara. E aí foi acordado que ambos fariam, cada um, uma metade da ponte. O lado sul, Fabrício Pedrosa, e o lado norte, construído por Estevão Moura. Mas no meio aí dessa questão da construção da ponte, houve uma desavença. Fabrício Pedrosa se retira de Macaíba e chama seus melhores amigos, os mais ricos da época, e se estabelece com uma feira em Guarapes. Primeiro ele adquire a região de Guarapes, como eu falei, 1857, 58. Em 59, termina a construção da casa, e funda a Fabrício e Companhia. Em 60, já em fevereiro, no início do ano, ele funda a feira. Então, nós temos essa tríade lá, o casarão, a firma, a feira e, além do mais, todo o povoado que começou a se firmar lá. É tanto que Guarapes passa a ser, num determinado período da história, apontado como a futura capital do Rio Grande do Norte. Que interessante, professor. E já que estamos falando nisso, professor, como é que era o comércio em relação em Macaíba, Guarapes e na cidade do Natal? Natal não tinha comércio. Não tinha comércio. Natal era uma cidade isolada pelas dunas. Então era muito difícil chegar em Natal. Era mais fácil se chegar em Macaíba, como de fato se chegava. Quem vinha do sertão tinha que passar obrigatoriamente por Macaíba. Como não existiam as estradas que nós temos hoje, a BR-304 e a 226, então você tinha que fazer o trajeto de Macaíba para Natal através do Rio Jundiaí. E o Rio Jundiaí era navegável até mais ou menos onde hoje aqui é a rodoviária de Macaíba. Aonde é a rodoviária, tudo era oRio Jundiaí. Então, literalmente, a rodoviária está hoje em cima, onde era o Rio Jundiaí. Onde era o rio. O homem aterrou toda aquela área ali para construir a Avenida Jundiaí, o que hoje é a rodoviária e tal. Foi um processo de urbanização, né? E Natal não tinha comércio, porque o comércio, como era difícil chegar a Natal, as pessoas preferiam vir comprar em Macaíba e posteriormente comprar em Guarapes. Sim. Então, todas as pessoas do estado vinham ou para Macaíba ou para Guarapes, já que o comércio foi dividido. E rivalizavam, né? Macaíba e Guarapes, sendo que Guarapes sempre na frente, porque Guarapes ela exportava e importava diretamente para a Europa. Nós temos o fluxo comercial de Guarapes até mais ou menos 1900. A casa continuou funcionando normalmente, a casa de Guarapes. Sim. É uma coisa já superada pela historiografia,
dizer que Guarapes só funcionou até 1872, quando Fabrício Pedrosa morreu. Sim. Com a morte de Fabrício Pedrosa, o casarão ele ficou para a filha Maria da Cruz e a direção da firma ficou com o genro Miguel Tavares. Então eles vão tocando a casa de Guarapes até 1896, quando o espólio é vendido ao coronel Juvino Barreto, que era casado com a neta de Fabrício Pedrosa. Observe que já ficou tudo em família mesmo. E posteriormente o casarão, depois da morte de Juvino Barreto, ficou de herança para seu filho Pio Barreto, que deixou ir o terreno à asta pública em 1919. Está fazendo 100 anos agora. E em 19, o coronel Nizário Gurgel, ele compra a propriedade Guarapes, depois revende para Manuel Machado, casado com Dona Melinha Machado, a famosa viúva Machado, né? Sim. Da história. E já que estamos falando nessa questão do comércio, professor, você poderia dar um destaque assim, que eu fico pensando e me encanto muito, pensando nas ruínas daquele porto. Como é que o senhor imagina a movimentação daquele porto, né? Esse ir e vir? Eu li em algum lugar que ali se vendia as mercadorias principais, era o algodão, né? O açúcar também. O senhor poderia nos dar um esclarecimento à luz da história sobre isso? Bom, o que nós temos, além dos livros de fluxo, caixa da Casa de Guarapes, da Casa Comercial Fabrício e Companhia, pode também ser observado por qualquer um através dos jornais da época, que estão disponíveis aí na internet através do site da Hemeroteca, da Biblioteca Nacional. Então lá, diariamente, era publicado em jornais do Rio de Janeiro e Recife o fluxo comercial de Guarapes. E Guarapes, ela revendia tudo que Fabrício Pedrosa comprava do sertão. Por isso que se encareceu o comércio. E ele se tornou tão rico. Porque vinha peles, vinham couros, vinha cereais, a carne seca. Ele comprava tudo e revendia ao preço que ele queria. Daí o porquê que Macaíbe e Guarapes se tornaram entrepostos comerciais. Ele foi muito esperto, né? Sim. Ele comprava, ele tinha poder aquisitivo muito alto, comprava essa mercadoria, estocava em armazéns aqui, onde hoje nós temos ali a creche Câmara Cascudo, era um armazém dele, e no Engenho Jundiaí, que pertencia a ele, que hoje é a Escola Agrícola de Jundiaí. Então ele estocava e revendia ao restante do comércio de Natal e da Paraíba e até de algumas cidades de Pernambuco por preços altíssimos, né? Que é o preço dele então, já que ele comprava tudo. E para fora do país ele revendia grandes produções de açúcar. Esse açúcar não só do Rio Grande do Norte, porque o Rio Grande do Norte não dava a demanda toda, não cobria a demanda toda que os Estados Unidos e a Inglaterra precisavam. Então ele comprava da região de Nazaré da Mata, em Pernambuco, sim, e revendia em Guarapes. Então é fácil constatar, através dos jornais da época, as vindas dos navios de Recife para o porto de Guarapes, os navios ingleses, principalmente Liverpool, vinham para Guarapes, pegavam essa mercadoria e levavam. E em contrapartida deixavam mercadorias para Fabrício Pedrosa vender aqui. Quais eram essas mercadorias? Tudo que a Revolução Industrial estava colocando na época. Sim. Produtos de beleza, chapéus, perfumes, roupas, sapatos, tudo que não era fabricado aqui. Ele comprava e vendia também. Ao bel prazer. Ao preço dele. Mais do que um cartel, né, professor? Total. Professor, já que estamos falando sobre o casarão, né, teve esse apogeu, vamos falar da parte triste, né, como o casarão se encontra hoje. Gostaria de perguntar como foi a degradação do casarão, o que levou ao casarão a chegar ao estado que está hoje. Bom, quando o casarão ele vai ser comprado nos anos 30 pelo comerciante português Manuel Machado, como já foi dito, esposo da viúva Machado,
eles passam a ter a propriedade somente para a criação de gado, engorda de gado, e o casarão ficou sendo a casa do morador, da pessoa que administrava a propriedade de Guarapes. A viúva Machado nunca morou ali. Existe o imaginário das pessoas de que ela morou ali em alguma época da vida. Nunca morou. Sim. Acontece que ela comprou, além de Guarapes, todas as terras que ligavam Macaíba a Natal via o rio Jundiaí e Potengi. Tudo pertencia a ela. E então ali passou a ser somente uma propriedade para engorda de gado. O morador, depois, com o tempo, essa produção vai se acabar, a propriedade vai fechar e o casarão foi seguindo o seu curso natural de abandono. Como era uma propriedade privada, não foi destinado ninguém para residir lá, ele foi se acabando com o tempo devido a esse abandono, até que chega aos anos 80, mais precisamente 1988, e já totalmente degradado, porque também surgiram lendas aqui na cidade de que o casarão escondia alguns tesouros, botijas, né, enterrados no chão. Então, durante vários e vários anos, após o fechamento da casa, aquele solo foi escavado, né? Atrás de tesouros enterrados, tal. Nunca soube que ninguém encontrou nada ali. Mas, enfim, esperto como Fabrício Pedrosa era, e a viúva Machado também, iam jamais enterrar dinheiro. Sim. Ali. E foi isso. Em 88, através de uma proposição do então deputado Valério Mesquita, filho de Macaíba, ele consegue o tombamento do espaço, daquele lugar, com o objetivo de se manter o lugar intacto das invasões que já se começava pouco a pouco, um crescimento urbano desordenado tanto de Natal como de Macaíba, a área começou a ser muito ocupada, e futuramente até a reconstrução do casarão. Esse era o objetivo. E de 88 até hoje vem-se uma luta, né? Ora Valério, ora eu através da academia, vocês mesmos da comunidade, todos lutando para que seja restaurado o casarão. Vamos aproveitar, professor, já que estamos falando, quem é responsável hoje, atualmente? O casarão, você falou que foi tombado como patrimônio histórico. Quem é o responsável pelo território do casarão hoje? O território, como ele é tombado a nível de estado do Rio Grande do Norte, é a Fundação José Augusto. A Fundação José Augusto, ela que é a mantenedora dos prédios, terrenos tombados como patrimônio histórico no Rio Grande do Norte. Então, qualquer intervenção que aconteça no casarão de Guarapes tem que passar pelo crivo da Fundação José Augusto. Certo. E aproveitando, vou pegar esse gancho, já que estamos falando sobre isso, como o senhor vê, como historiador, como especialista do assunto, a questão da preservação do casarão? Outro dia nós conversávamos sobre a questão de pelo menos preservar, já que restaurar está difícil, preservar já é algo, digamos assim, grandioso, se a gente conseguir preservar o que tem. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Bom, em 2009, quando a família e a prefeitura de Macaíba trouxe para Macaíba para serem sepultados na igreja matriz da cidade os restos mortais de Fabrício Pedrosa, um primo veio, o arquiteto Fabrício Pedrosa também, arquiteto que já foi ligado à ONU, e nós fizemos uma visita mais de cunho familiar às ruínas de Guarapes. Quando chegamos lá, ele notou a minha inquietação, sempre falando nessa questão da restauração, e ele me chamou a atenção para uma coisa, professor. Ele disse: mas vocês vão restaurar como? Se nós não temos elementos que diga, aqui era um quarto, aqui era a sala, ou o piso era dessa forma, ou não era assim. Então, se nós não temos os elementos suficientes para dizer como era aquele casarão, nós não podemos reconstruir. Não vai ser uma reconstrução, né? Porque nós não sabemos como era. Nós temos aquela foto que pega a frente e as fotos das laterais. Somente o que nós temos, de mais antigo,
né? Sim. Então, ele defende, e eu passei a defender também, a ter essa visão de mantermos o que nós temos lá. Como na Grécia, né? Aqueles belos monumentos gregos, que hoje são só ruínas, não foram restaurados, né? Eles são mantidos como ruínas. E são a grande atração daquele país. Então, por que também não manter as ruínas de Guarapes? Que já seria uma coisa assim fenomenal. Ora, você manter aquilo ali, claro, dando acessibilidade às pessoas para que pudessem chegar lá, já que fica no cimo de um morro, né? Então tem que ter também toda essa área da logística de recuperação e acessibilidade. Ok, professor. Uma coisa que eu ia esquecendo, uma coisa muito interessante, a questão que estávamos falando sobre o Fabrício. Você estava falando sobre o Fabrício e que ele seria o fundador de Macaíba também. Existe uma polêmica, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para o senhor esclarecer, sobre aquela polêmica que Macaíba antes se chamava Coité. Sim. E eu tive a oportunidade e o prazer de participar com o senhor de um seminário lá na Câmara dos Dirigentes Lojistas, onde o senhor expôs e explicou esse equívoco da história. Sim. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para esclarecer isso aqui no nosso canal. É porque, como eu disse na oportunidade, a história ela é algo dinâmico. Ela não é algo estático e definitivo. O que nós temos hoje como verdade, amanhã pode não ser. Porque pode surgir algum documento, alguma coisa que ficou guardada, até em acervos familiares, que não chegou aos historiadores, aos pesquisadores, e muda toda a história. Isso é muito comum e natural em todo o mundo, não é só aqui em Macaíba não. Já houveram correções históricas por todo o mundo. Então, até ontem, digamos assim, Macaíba era conhecido como Macaíba, antiga cidade de Coité. Já começou por aí o erro. Porque se você pega toda a documentação histórica, Macaíba já nasceu povoado, vila e cidade da Macaíba. Nunca de Coité. Coité, o que era Coité? Era um sítio que é o centro da cidade de Macaíba hoje. O centro. Aquilo ali era um sítio que se chamava Sítio Coité. Fabrício Pedrosa, quando casou com a sua segunda esposa, ele recebeu esse sítio como dote. Porque as mulheres antigamente, quando casavam, os pais davam dotes aos esposos, né? Para começarem a vida. Então o dote da segunda esposa de Fabrício foi o sítio Coité. Então, em 26 de outubro de 1855, o aniversário dele, de Fabrício Pedrosa, ele deu uma festa e mudou o nome do sítio para Macaíba, povoado da Macaíba. Então, deixando bem evidente que era o sítio Coité. O sítio Coité. E ele mudou o nome. É errado falar Vila do Coité, Cidade do Coité, Povoado do Coité. Nunca foi. Já nasceu Macaíba. E é uma nuancezinha que a gente tem que prestar atenção, porque senão a gente vai estar passando a história errada, né? Sim. E interessante assim observar, tem aquela questão da... se eu bem recordo no seminário, o senhor mostrou aquela frase que estava lá no livro do autor Câmara Cascudo, e que provavelmente ele teria pegado essa frase de um outro autor, que eu não me recordo, que já faz um tempo, professor, não sei se o senhor recorda, o senhor explicou lá no seminário. Não, é porque na realidade é assim. Aí me perguntaram, como é então que começou a se chamar Coité, com que isso veio até hoje? Veio através de Cascudo, que é o nosso maior historiador, e Cascudo não teve acesso às fontes que nós temos hoje. Sim. Então foi erro de Cascudo? Não. Cascudo, ele escreveu o que chegou a ele, o que as fontes naquele momento disseram a ele. Sim. Então, a conclusão que ele chegou foi que em algum período Macaíba foi um povoado de Coité, mas não foi. Não foi. E assim, eu até desafio a qualquer pesquisador que me apresente um documento com o nome Povoado do Coité, Vila do Coité ou Cidade do Coité. Não existe isso. Era um sítio. Então vamos aqui aproveitar essa oportunidade para dizer ao telespectador que vamos começar a corrigir
essa mal interpretação histórica, né? E nesse sentido eu até defendo que a comemoração do aniversário da cidade não seja mais dia 27 de outubro de 1877, mas sim 26 de outubro de 1855. Quando a gente comemora somente a emancipação política, a gente esquece todo o legado histórico de Macaíba quando ela foi a cidade referência de todo o Rio Grande do Norte, que é esse período de 1855 a 77, né? Então é completamente errado a gente só nos determos na emancipação política em si. Quando a gente completa ano, nós comemoramos o quê? O aniversário, o nascimento. Então seria justo que a cidade comemorasse o seu nascimento como povoado forte e independente que sempre foi. Para a gente finalizar a nossa conversa, professor, não terminar, mas finalizar nesse momento, que eu acredito que terão novos momentos que a gente poderão falar mais, conversar mais, né? Sempre um prazer conversar com o senhor. E somos professores, ambos. Então, gostaria de aqui tocar num ponto. Como a educação pode contribuir para a preservação dos patrimônios históricos e da cultura, como é o caso do Casarão dos Guarapes. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Através de momentos como esse que você está fazendo nesse momento, né? Chamando para o diálogo, para a conversa, para o entendimento. E na sala de aula principalmente, trabalhando com os alunos a identidade local, para que todos se apropriem da história de sua cidade. Não adianta você saber da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a história do Japão, lá da China, sem conhecer a sua terra. O próprio Camarada Cascudo dizia que o homem é a cidade que nasce, né? Então, todos têm que conhecer a sua história, porque senão não tem sentido a sua viagem aqui à vida, não tem sentido. E eu até gosto de lembrar que quando eu comecei a estudar em Natal, aí diziam, né, o criança, lá vem Macaíba, mas você sabia que foi Macaíba que construiu o Rio Grande do Norte? Então já calava todo mundo ali, né, porque eu já estava apropriado da história da minha cidade. E esse é o grande sonho, que todos os alunos da atualidade se apropriem da história de Macaíba. Eu quero deixar, inclusive, registrar aqui, que é um grande sonho meu. Eu não sou natural de Macaíba, mas eu tenho Macaíba como minha terra do coração, né? Porque foi em Macaíba onde eu terminei meus estudos, foi em Macaíba onde eu terminei o ensino médio, fiz a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, passei em concurso, voltei para trabalhar em Macaíba, trabalho na Escola Estadual Dr. Severiano, que nós estamos aqui, com muito orgulho, e assim, eu tenho uma relação de amizade muito forte, me sinto um macaibense, né? Sim. E o sonho que eu tenho é que um dia os jovens, principalmente da minha comunidade, eles tenham esse orgulho e essa identidade com Macaíba, né? Eu sinceramente gosto muito e principalmente quando eu passei a conhecer mais essas questões da história, né? Me sinto mais parte, fazendo mais parte ainda dessa comunidade, dessa cidade e principalmente da minha comunidade dos Guarapes. Pois bem, professor. Então, finalizando, mas não terminando, né? Eu gostaria então que, se o senhor puder deixar suas considerações finais, agradecimentos, enfim, dedicatórias, fique à vontade, o momento é todo seu, professor. O meu agradecimento a vocês pela oportunidade agora de discutirmos a cidade de Macaíba e do meu retorno a essa escola, que foi onde eu, como eu estudante de História ainda, estagiei, cheguei aqui para estagiar, foi o primeiro lugar que eu ensinei, Escola Estadual Dr. Severiano. Eu ia ser orientado pelo saudoso professor Pedro Justino, que hoje é o nome da biblioteca. Sim. Ele era o professor de História aqui. E com 3 meses que eu estava aqui, ele faleceu. E eu acabei assumindo a sala de aula dele por indicação do diretor Olavo e continuei com o professor Abel, né? Então eu fiquei 3 anos aqui no Severiano e é um prazer retornar a essa casa onde eu comecei a ensinar, né? Onde eu dei os primeiros passos. E a oportunidade, mais uma vez, de todos vocês, de rever a biblioteca, como está bem estruturada, e parabenizar a escola, todos os professores e alunos. Então, muito obrigado, professor, e até a próxima oportunidade.